Oração da Vigília. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Somos convidados hoje a refletir um pouco sobre a morte. Ora, como cristãos, devemos então chegar até o Getsemane. Vamos para lá, pois. Encontramos Jesus diante da escolha definitiva de sua vida: entrar ou não entrar no ato final de sua missão. Jesus descobre que a hora dos profetas chegou. Está diante do dilema: pronunciar ou não as palavras definitivas que o condenarão. Dar ou não um passo para frente, para o abismo depois do qual não há mais regresso possível. Ouçamos São Marcos no capítulo 14, versículo 33, 36. E foram ao lugar cujo nome é Getsemane, e ele disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele a hora. E dizia: Abba, ó Pai, a ti tudo é possível. Afasta de mim este cálice, porém não o que eu quero, mas o que tu queres. O que há nesse pavor e tédio que Jesus experimenta? Por que queria Jesus que o cálice fosse afastado dele? Em primeiro lugar, a revolta do ser humano diante da perspectiva da morte próxima. A morte, vista de longe, pode tornar-se inofensiva. Ela se presta até a belos pensamentos. Mas ela é a destruição de todos os laços com os seres vivos que faziam o sabor da vida. Jesus, radicalmente humano, não podia deixar de sentir os laços que iriam ser rompidos. Em segundo lugar, Jesus sofreu também o horror do corpo, a tortura física. O corpo entra em estado de pânico. Jesus bem sabe que nele reaparecem as angústias, a aflição, a desolação que experimentaram Moisés, Elias, Jeremias e o servo de Deus do livro de Isaías. O profeta percebe que se a missão de per si já o afasta dos outros, dos parentes, dos amigos, da vida comum, de tudo aquilo que dá conforto e segurança, o que não pensar da morte? Morte, que é a máxima aventura solitária. Ouçamos mais um pouco de Marcos, no capítulo 14. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Jesus sente-se só, rejeitado pelos seus seguidores mais próximos, e sabe que ele próprio foi, é e será sempre a causa dessa rejeição. A oração de vigília de Jesus é a oração pela qual ele interioriza, assume, portanto, pessoalmente e realiza humanamente o ato pelo qual Deus cria o seu reino. Ele diz corajosamente sim ao desejo do Pai. O que Deus quer não é a morte em si, o preço do sangue, o sofrimento e a dor. Não é necessário o esmagamento da criatura humana para que Deus seja vencedor. A vontade de Deus não pode ser a destruição da vontade do ser humano.
Jesus sempre pôs seus discípulos de sobreaviso contra uma instituição religiosa que adora um Deus que aceita como culto a morte ou o sofrimento dos homens. Mas Jesus sabe, no fundo, que o caminho que Deus quer está certo. A vontade de Deus é que Jesus seja firme no seu testemunho até no martírio. Jesus, no seu íntimo, aceita a morte. Se em determinado momento ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Momentos depois dirá numa radical confiança: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na oração de vigília, a vontade de Deus surge como uma força incrível na consciência de Jesus. O caminho do reino de Deus no mundo das criaturas humanas. Jesus aceita o papel que lhe está reservado. Não apenas aceita, vai ao encontro. E não é nenhum masoquismo. É a luta levada até o fim, com confiança, na força final do caminho de Deus, na força do apelo, da razão humana, do amor, do perdão. Esperança de que a missão não tenha sido vã nem absurda. Oração da vigília de Jesus. Todos nós sentimos o mesmo conflito diante da morte. Se não o sentimos, é sinal provável de que já tenhamos afastado de nós o cálice. Talvez possamos rezar convictamente: seja feita a vossa vontade. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal que existe no pensar que Deus nos abandona, apesar de toda a aparência de maldade em que às vezes possamos nos encontrar. Rezemos então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meu bom Jesus, no cumprimento de sua missão, você foi radicalmente humano, a ponto de pedir ao Pai que, se fosse possível, afastasse de você o cálice que se apresentava tão terrível, cruel. Mas você entendeu que naquele transe se consumava sua missão, e então, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ajude-nos, Jesus, a entender que temos uma missão que antecede nossa morte. Ajude-nos a entender que Deus não quer a nossa morte. Ele o que faz é oferecer-nos a vida sem fim. Que a seu exemplo, Jesus, possamos dizer em plena esperança, em total confiança: em tuas mãos entrego o meu espírito. E que seu espírito nos fortaleça. Amém. Amém. Amém.